suicídios. Lições Bíblicas Adultos. Olá, meus queridos, eu vos saúdo com a doce e preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado a você que é inscrito no nosso canal, que tem compartilhado os nossos vídeos, tem deixado o seu comentário, a sua curtida. E a você que não é inscrito, que está aqui no canal pela primeira vez, que você se inscreva para receber os nossos vídeos semanalmente. E eu agradeço a todos que têm participado e incentivado o nosso trabalho. Estou muito feliz em poder estar aqui trazendo para você mais um subsídio da nossa escola bíblica. Hoje nós vamos falar sobre Maria, a mãe de Jesus, uma serva humilde. É muito importante nós estudarmos as lições da escola bíblica dominical e analisando cada personagem. Nós estamos aqui já estudando vários personagens e hoje estamos aqui com essa lição 11 falando de uma pessoa muito especial, uma pessoa que foi responsável, por trazer o nosso Jesus à humanidade. Foi a pessoa que deu lugar para Deus usar. Então, nesta lição, nós conheceremos um pouco da história, da vida e do caráter de uma personagem da Bíblia de maior repercussão no cristianismo. Ela é Maria, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, uma jovem humilde, desconhecida, que residia numa das cidades menos importantes, política e socialmente falando, de toda a Palestina. Os nomes de seus pais não são registrados na Bíblia, o que comprova a sua origem humilde e sem influência na sociedade onde ela vivia. Maria, porém, foi escolhida por Deus para protagonizar o papel mais importante que uma mulher poderia receber em toda a sua vida. Foi uma missão muito singular e única na história das mulheres em todos os tempos. Ela recebeu a missão de ser mãe de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É assim que João descreve: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em seu ventre, Maria acolheu de forma singular aquilo que veio ao mundo para salvar toda a humanidade perdida. Maria foi a única mulher no mundo que teve uma concepção que não envolveu a semente do homem, a semente contaminada pelo pecado. Ela não foi concebida sem pecado, como ensina o catolicismo romano, mas concebeu Jesus sem pecado, por ter sido gerado pelo Espírito Santo, e não pelo processo natural da fecundação humana. As leis da reprodução e da genética foram ativadas pelo poder sobrenatural de Deus para que ela se tornasse a mulher responsável por trazer a semente da mulher e não semente do homem, aquela que foi prometida por Deus lá no Éden. Logo após a queda dos primeiros seres humanos que foram criados por Deus, nós sabemos que Deus já prometeu a semente da mulher e não a semente do homem. Então, por se tratar de uma mulher que teve uma missão tão nobre e digna, e além de qualquer imaginação, de qualquer ser humano, Maria, mãe de Jesus, tem sido alvo de muitas controvérsias e versões das mais diversas sobre o seu verdadeiro papel. E de forma particular, no que concerne à visão que o catolicismo tem a seu respeito, como a Igreja Católica não seguia apenas pela Bíblia como regra de fé e prática, e sim de forma bem marcante pela tradição. O magistério católico considera Maria mãe de Deus, e não somente mãe do Jesus Cristo homem. Sendo Jesus Deus, eles dizem, numa lógica racional, simplista, que forçosamente ela tem que ser a mãe do Criador, a mãe de Deus.
A Bíblia, no entanto, mostra-nos que não devemos ir além do que está escrito. Os cristãos não devem aceitar especulações teológicas ou hermenêuticas que não são fundamentadas na ortodoxia da palavra de Deus. Maria jamais poderia ser mãe de Deus, pois sendo criatura não poderia ser mãe do Criador. Mesmo Jesus sendo Deus, o agente da criação, Maria, de modo singular e extraordinário, foi mãe de sua natureza humana, mas não da divindade de Jesus. Além dessa conclusão, com base na palavra de Deus, a própria Maria, como podemos dizer, a mais bendita entre as mulheres, nunca reivindicou glória para si nem para o seu nome. Muito pelo contrário, ela considerou-se serva e também carente da salvação. Ao receber a mensagem da anunciação do nascimento de Jesus, a própria Maria exclamou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Em seu cântico de exaltação a Deus, Maria demonstrou ter consciência da sua condição humana, imperfeita e objeto da salvação de Deus. Ela cantou jubilosa e reverente, demonstrando como se sentia diante de Deus. E por ter sido escolhida para tão grande missão, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Com profundo respeito, meditemos no testemunho, no caráter e na vida dessa extraordinária mulher que foi Maria, a mãe de Jesus. Quem era essa Maria? O nome Maria, como falamos na lição passada, era um nome comum no seu tempo. Deriva do nome hebraico Miriam, a irmã de Moisés, que foi o líder do povo hebreu ao sair do Egito. O nome da mãe de Jesus foi tão importante nos países cristãos que Maria atualmente talvez seja um dos nomes mais comuns em muitos lugares. A respeito dela, o texto bíblico traz poucas informações, embora todas relevantes e cheias de significado espiritual. Não há registro sobre o nome de seus pais. Maria era da linhagem real, descendente do rei Davi. Mateus registra a genealogia de Jesus dizendo: livro da geração de Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão, dizendo: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Essa é a ponta inicial da linhagem real que vincula Maria a Davi. O texto prossegue até o versículo 15 e diz: e Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Os judeus tinham consciência de que o Cristo viria da descendência de Davi. Paulo citou que Jesus nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Assim sendo, como Jesus nasceu no ventre de Maria, ela era da descendência de Davi. Suas qualidades e o seu caráter são algo destacável, algo muito importante, muito aparente quando estudamos a sua história. Nazaré foi escolhida para entrar para a história da redenção, não por sua importância, mas sim por causa da pessoa que seria escolhida por Deus, a Maria. Maria, porém, foi escolhida para ser mãe do Salvador, antes de tudo por decisão divina, mas também, sem dúvida alguma, por suas qualidades espirituais e morais. Havia muitas moças em Israel com qualificações intelectuais, sociais ou econômicas que poderiam ter entrado na lista das prováveis receptoras do nascimento do Messias.
mas nenhuma delas foi escolhida a não ser Maria. Maria era virgem, era uma qualidade indispensável. Gabriel, o mensageiro celeste, foi enviado especialmente da parte de Deus à cidade de Nazaré a uma virgem, cujo nome era Maria. Naqueles tempos, a virgindade física de uma jovem era um valor de grande significado espiritual e moral. Falando sobre a glória de Jerusalém, o Senhor diz que como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão comigo. Ela era desposada ou noiva com José, o jovem carpinteiro, mas mantinha-se pura em seu estado moral. José não teve relações com Maria antes de ela dar à luz a Jesus. A sua virgindade era indispensável para o cumprimento da profecia de Isaías 7,14. Até Mateus faz o destaque dessa profecia. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Nos dias atuais, meus queridos, uma adolescente ou jovem ser virgem é motivo de deboche. Em meio a uma sociedade sem Deus, que despreza os princípios espirituais e éticos da palavra de Deus. Infelizmente, até mesmo nos meios evangélicos, a pureza que Deus requer dos jovens tem sido relativizada. Segundo estatísticas não oficiais, podemos dizer 57% dos jovens evangélicos brasileiros praticam sexo antes do casamento, cometendo o pecado da fornicação. Então há esse descaso, esse desleixo, esse descuido com a pureza pessoal. Porém, Maria tinha esse caráter, manteve-se pura para ser um instrumento de Deus para abençoar toda a humanidade. Ela teve nesse ato, então, uma elevada missão. Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador. Depois das palavras do anjo, Maria sentiu temor em seu coração por não entender como poderia ela ouvir coisas tão elevadas a seu respeito. Ela perturbou em seu coração com as palavras, porque considerava porque ela seria bem-aventurada, bendita entre as mulheres. Era a reação natural de uma moça que nunca tivera experiência tão profunda em sua vida de comunhão com Deus. A presença de um anjo diante dela já era motivo para sentir-se abalada em suas emoções. E ao ouvir tal saudação, seus sentimentos foram inquietados com profundo temor e reverência. Ao perceber o temor de Maria, o anjo procurou acalmá-la e ao mesmo tempo fez uma revelação mais inquietante, que a deixou ainda mais preocupada, que a deixou perplexa completamente. O anjo disse: não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe o nome de Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando José tomou conhecimento que Maria, mesmo sem ter coabitado com ele, estava grávida de um menino, ele então, como um bom homem de Deus, um homem justo, preferiu ir embora para bem longe, secretamente, sem infamá-la. Deus, contudo, viu as suas atitudes e revelou-se a ele em sonhos. E contou a José o que estava acontecendo, porque ele estava projetando deixar Maria secretamente. E Deus falou com ela, e ela dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ao escolher Maria, Deus também incluiu José no plano da redenção do homem, através da semente da mulher.
Certamente, se o anjo procurou acalmar o coração de Maria, acabou deixando ainda mais impactada com a sua mensagem, pois declarou a ela, mesmo sendo uma virgem, haveria de dar à luz um menino, a quem deveria pôr o nome de Jesus. E o anjo também acalmou o coração de José nesse sonho, mostrando a José a tranquilidade de que poderia tomar Maria como sua esposa. O anjo descreveu as características do menino, dizendo que ele seria grande, seria chamado Filho do Altíssimo, seria rei, pois Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai, e reinaria eternamente na casa de Jacó, o seu reino não teria fim. Era uma mensagem muito forte aos ouvidos, tanto de Maria quanto de José. O coração da jovem simples de Nazaré ficou abalado. Maior admiração e espanto perturbaram a mente dela. Ela disse ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço o varão? A pergunta tinha plena razão de ser feita dentro da lógica humana. Ela não era uma moça qualquer, uma promíscua ou leviana. Mesmo sendo desposada com José, os dois nunca tinham tido qualquer relação sexual. O plano de Deus, porém, transcende a todo tipo de lógica ou razão de natureza humana. Deus não faz coisas sem lógica, mas sim segundo a sua própria lógica. O Isaías 55, verso 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Ao ouvir a exclamação de Maria sobre ser mãe, sendo uma virgem, o anjo completou as informações e explicações que ela precisava ouvir, ainda que fossem elevadas demais para a sua compreensão humana. O anjo esclareceu que o nascimento de Jesus não seria por um processo biológico natural, e sim por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. O anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, porque o santo, o ente que há de te nascer, será chamado Filho de Deus. Ao tranquilizar Maria, o anjo ainda lhe faz saber que a mão de Deus também seria estendida de forma miraculosa sobre Isabel, sua prima. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para que aquela que era chamada estéril, porque para Deus não há nada impossível. Diante dessas explicações do anjo a Maria demonstrou outra qualidade que lhe era peculiar e que muito agrada a Deus: a sua submissão à vontade do Senhor. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então nós podemos ver que Maria assumiu dali para frente o papel de mulher e mãe. Desde a gravidez, Maria soube comportar-se como verdadeira mãe, cheia de amor e cuidado ao lado de José. Com resignação e paciência, ela suportou as dificuldades que teve para dar à luz e precisou deslocar-se de Nazaré a Belém para alistar-se com o esposo num censo decretado pelo governo. Os cuidados do nascimento de Jesus foram tomados por eles, mesmo nas dificuldades, nas simplicidades. Ali chegando, Maria não teve onde hospedar. Na iminência de ter o seu filho, ela não encontrou espaço em lugar algum. Diz a palavra que, estando eles ali, cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Imaginemos agora, meus queridos, uma jovem mãe prestes a dar à luz ao seu primeiro filho, ver os trabalhos de parto chegarem e não ter lugar certo para ter a criança. José também deve ter se preocupado, mas Deus proveu uma solução que marcou o nascimento do Salvador do mundo. Cuidadosamente, com o auxílio de José, Maria deu à luz a Jesus. Envolveu em panos, deitou numa manjedoura, num coxo para alimentar animais. Um tremendo contraste, um rei nascendo numa manjedoura.
Enquanto as pessoas ficavam maravilhadas com o relato dos pastores de Belém que encontraram um pequeno infante anunciado por um coro celestial naquele lugar tão esquisito, Maria demonstrara a humildade e a prudência de uma verdadeira serva de Deus. Ela guardava tudo o que ouvia em seu coração. O cuidado em cumprir a lei do Senhor. Maria mostrou a sua devoção, o cuidado em guardar a palavra de Deus concernente ao nascimento e os primeiros dias do seu filho. Ao completar os 8 dias de nascimento da criança, Maria e José fizeram-no passar pelo doloroso processo da circuncisão. Depois de 33 dias de purificação, eles levaram o menino para ser apresentado, para ser consagrado ao Senhor conforme a lei, segundo o Êxodo, capítulo 13, versículo 2. Naquela cerimônia, como bem eram pobres e não podiam adquirir um cordeiro, eles levaram um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme prescrevia também a lei. Após cumprir todo o ritual previsto na lei, Maria e José voltaram para Nazaré. E o interessante que nós temos que observar a respeito, antes de concluirmos essa lição sobre Maria, é lembrar que Maria teve outros filhos. Depois de ter Jesus, Maria teve outros filhos. O evangelista Mateus, ele diz, e chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? A Igreja Católica insiste em dizer que Maria só teve Jesus para sustentar o dogma da virgindade perpétua de Maria, que ela não teve outros filhos, mas ela teve mais filhos, conforme confirmamos aqui na palavra de Deus em Mateus capítulo 13, versículos 54 e 55. Então Maria teve um papel no plano salvífico de Deus, mas não permaneceu virgem para sempre. Ela deu à luz a semente da mulher. A sua missão, o seu papel no plano de salvação foi previsto por Deus no Éden, no cenário da queda. Ali após a tragédia do pecado, por amor e misericórdia de Deus, ele mesmo diz na repreensão a Satanás, e ainda na sua forma de serpente, ele diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa declaração divina é considerada o próprio Evangelho de Deus. Em sua presciência, no princípio de tudo, Deus já via a jovem de Nazaré como a escolhida para cumprir os seus propósitos na redenção do homem. Maria era aquela que encarnara a condição para atender aos requisitos de Deus para receber em seu ventre o Salvador do mundo. O apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4 diz, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. O verso 5 diz, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Jesus, que ofereceu o perfeito sacrifício, trouxe a verdadeira e perfeita expiação para o que nele crê. Desse modo, somente através da expiação é que a ira de Deus é aplacada, livrando o pecador da condenação eterna, que é o fim de todos aqueles que não se arrependem de suas transgressões contra a santidade de Deus. Com a expiação, Deus pune o pecado e livra o pecador que aceita o sacrifício de Cristo em seu lugar. Nesse plano divino, Maria teve a participação especial, acolhendo em seu ventre o Filho de Deus, que se fez filho do homem, para remir todos os homens que aceitam como Salvador. Lembrando que Maria não é redentora, ela apenas foi um canal de Deus para trazer o Redentor da humanidade. Maria não é mediadora,
Ela apenas foi o canal de Deus para trazer o mediador de toda a humanidade, Jesus Cristo, o verdadeiro Redentor, o verdadeiro mediador e único. Maria, como a única mulher do mundo que foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, que se fez homem para salvar o ser humano, merece todo respeito, honra e reconhecimento do seu papel no plano de Deus em relação à humanidade. Concluindo, meus queridos, podemos falar que na presciência de Deus era a semente da mulher, que haveria de ferir a cabeça da serpente, que é o diabo. Ela foi a única mulher que concebeu pelo Espírito Santo. Entretanto, não há qualquer base bíblica para que lhe arrendamos culto, adoração ou consideremos mediador entre Deus e os homens, pois esse papel é exclusivo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas reconhecemos Maria como esse grande instrumento de Deus, essa mulher extraordinária, serva de Deus, humilde, e que tem um exemplo maravilhoso, uma lição maravilhosa de submissão e entrega à vontade completa de Deus. Muito obrigado por sua atenção e que Deus esteja abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém.